Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar de tênis, vamos falar de João Fonseca mais uma vez, porque tá virando um debate assim bem agressivo na internet sobre essa questão de quem é o talento mais promissor da nova geração. Nova geração, assim, pra gente não incluir Alcaraz e Sinner, porque teoricamente isso é nova geração, né? O Alcaraz só tem 22 anos, né? O Sinner tem 24, esses caras ainda vão estar aí por muito tempo, né? Mas pensando na nova geração, Arthur Fios, que já está indo para 21 anos, Menzique, Leonard Tim e João Fonseca. Esses quatro nomes, né, são possivelmente os tenistas que colocam-se mais expectativas de que podem estar entre os grandes protagonistas do tênis no futuro e quem sabe ali sendo algumas das ameaças novas, Alcaraz e Sinner, que por enquanto são os tenistas a serem batidos, né? E eu acho assim, o tênis hoje a gente vê que tem alguns caras que num grande dia podem acabar ganhando, como foi o caso, por exemplo, do Menzique contra o Sinner, o Zverev quase fez ali contra o Alcaraz, né? E entende, o Khachanov também deu um trabalhão, né? Tipo, a gente sabe que assim, consistência para conseguir fazer isso, ninguém tá fazendo. Tipo, o Rublev, ele teve um mês de fevereiro bacana, né? 2 semifinais de ATP 500, mas por exemplo, a consistência que ele teve para as 3 primeiras rodadas em Dubai, ele não teve hoje com o Griggs, a atuação dele caiu de nível, né? E esse é o ponto, né? A consistência para jogar em alto nível o tempo todo ainda é um desafio que poucos ainda estão conseguindo fazer de certa maneira, né? E aí a gente fica nessa debate, né, de quem tá melhor agora, e de fato, assim, se a gente for fazer esse tipo de análise, quem tá melhor agora é o Jakub Menzique. E quem tá negando isso, para mim, tá negando a realidade. Hoje o tenista mais pronto dos quatro, até por uma questão natural de não ser o mais novo, né, é o Menzique, né? O Fields também é um tenista mais pronto que o João, e eu posso dizer aqui o Leonard Tim do ponto de vista tático e até mesmo físico, ele tá mais pronto que o João. Eu não acho que é um problema a gente falar isso, até porque quem tá mais pronto em 2026 não necessariamente vai ser o tenista mais bem sucedido em 2040, né? Que vai ter mais títulos, mais vitórias, mais um maior legado, né? Porque no final, ser o mais promissor e ser o cara com maior teto, com maior possibilidade de ser um grande campeão, não importa. Importa quem consegue evoluir mais com a carreira, aprender mais lições de todo esse processo de uma carreira de tênis, de evoluir, de entender os problemas do jogo e trabalhar eles. Porque no final, gente, ser o cara mais talentoso não quer dizer muita coisa, gente. Olha, por exemplo, a geração russa, né? Tipo, a gente tem 3 tenistas russos no top 20 atualmente, né? Nenhum deles está no top 10 hoje, já acostumaram a estar. O Rublev, o Medvedev e o Khachanov, né? E assim, quem era o cara mais talentoso desses três no começo? Muita gente falava que era o Khachanov, né? Aí o Rublev começou a arrebentar a boca do balão, com aquele estilo agressivo dele tão cedo, né? Muita gente apostou no Rublev. Mas quem que realmente brilhou e nem chamava a atenção de ninguém, e aos 20 anos de idade que sequer estava ranqueado direito no nível ATP? O Medvedev. O Medvedev ganhou o Grand Slam. 6 finais, nenhum dos outros dois fez final de Grand Slam. O Rublev nem semifinal de Slam tem, o Khachanov tem 2. Aí a gente para pra pensar, ATP Finals, quem ganhou? Medvedev. E ainda teve outras finais. Aí você para pensar, Masters 1000, Medvedev tem mais que os outros dois somados. Então, Medvedev era um talento. Alguém lembra do Medvedev com talento? Todo mundo, acho que a maioria das pessoas conheceram ele a partir de 2018, quando ele já começou a ter uns jogos um pouco maiores, né? Mas ainda sem tanto hype. Mas 2019, quando o cara realmente surgiu pro mundo, né? E aí ganha no Masters 1000, e aí do nada ele aparece e chega à final do US Open, fazendo aquela partidaça de tênis contra o Nadal na final em 5 sets, né? Então, assim, foi ali que o cara virou o fenômeno, né? Que muita gente imaginou que ele seria um cara que poderia bater de frente com o Big Three, etc. E de certa forma, em alguns momentos ele conseguiu. Mas aí a gente chega, por exemplo, para a Austrália. Quem é o cara que hoje lidera o tênis australiano? Alex de Minaur. Não era assim no momento que ele surgiu, né? Todo mundo botava fé, antes do de Minaur surgir, no Tomic. E o Tomic foi um flopaço, né? Aí veio a geração com o Kokkinakis, né? Que surgiu fazendo grandes partidas cedo em Grand Slam, com um forehand maravilhoso, né? Todo mundo acreditou que o Kokkinakis seria o cara. Não foi. O Popperin foi campeão júnior de Roland Garros, né? Até tem ali seus momentinhos no tênis, né? Os brilharecos, ganhou o Masters 1000, tem uma vitória contra o Djokovic no US Open, né? Ele tem algumas vitórias grandes na carreira, mas se a gente para pra pensar, a carreira dele como um toda é de um grande destaque do tênis? Não. Ele aproveitou a chance dele, ganhou um título muito grande, mas a questão é, ele não é um cara que adquiriu consistência em nenhum momento da carreira dele, teve um momento 19 do mundo e não conseguiu manter isso. Isso é um problema, né? A carreira do Popper hoje acho que tem mais derrotas do que vitórias, né? O histórico dele de ATP 500 é 11 vitórias e 31 derrotas, né? Tipo, horrível. Então, assim, o que eu falo assim o cara era mais talentoso que o Deminauer. Eu me lembro que numa época que os dois se enfrentaram em Paris,
Quando o Deminar ali ainda era mais jovem, tinha mais problemas com saque e definição, era muito pior do que hoje isso, né? O Poprin ganhou do Deminar, se não me engano, 6-0, 6-3. Entende? Quando eram mais jovens, né? De fato, o Poprin chamava muito mais atenção, tinha um teto de produção muito maior. Mas hoje se inverteu, né? Porque quem que aproveitou mais as oportunidades da carreira? Quem que evoluiu mais? O Deminauer. Olha, por exemplo, o Canadá, o Shapovalov era um cara talvez mais talentoso que todos esses que a gente tá vendo aí, dessa nova geração, assim podemos chamá-la. O cara não vingou, falou, pô, ele tem algumas campanhas bacanas em Grand Slam, etc, mas poderia ter sido muito mais, né? E a gente fala muitas vezes, né, tipo assim, o cara tem muito potencial e talento, etc. Ok, tem muito potencial, tem muito talento, né, mas ele tá andando pra frente, ele tá evoluindo, é isso que me preocupa mais em relação ao João, e eu não acho que as pessoas deveriam ter medo ou achar que é errado falar sobre isso, gente, criticar ou pelo menos falar assim, o cara tem problemas nisso, etc, porque é uma coisa natural que alguns tenistas vão ter problemas em área X, área Y. A gente não fica aqui falando, por exemplo, que o Shelton não tem que trabalhar mais um pouco o lado estratégico do jogo dele, porque tem. A gente não fala, por exemplo, que o Taylor Fritz teria que se movimentar um pouco melhor, né? A gente não fala, por exemplo, que o Medvedev não voleia mal, que ele tem problemas com duplas faltas, né? Isso de um cara que ganhou slam. A gente não fala que o Zverev tem um mental panela de pressão, abre o bico o tempo todo que é pressionado, e ele é um cara que tem um forehand problemático. A gente fala tudo isso. O Zverev, que é o número 4 do mundo, se não me engano, que o Djokovic que voltou a 3 com a final que ele fez. Eu tô querendo dizer o quê? Tipo, o Zverev é um cara de mais de 500 vitórias no WTP, 2 ATP Finals, medalha de ouro, ele tem 7 Masters 1000, ele já ganhou de cada membro do Big Three pelo menos 4 vezes, se não me falha a memória, de Federer, Nadal, Djokovic, já ganhou do Nadal do Saibro, e a gente fala de problemas que o jogo dele tem. Por que não podemos falar de um garoto de 19 anos que ele tá cometendo erros, que ele não tá tendo problemas? Porque é natural, isso não quer dizer que a gente torce pro fracasso do cara, que não quer dizer que a gente torce para ele dar errado, pelo contrário, a gente quer que ele evoluísse para ter resultados melhores, né? E no final, assim, o João é o cara mais promissor e tem mais talento dos quatro. Eu vou falar a verdade assim, é difícil dizer, né? Tipo, eu acho ele mais talentoso e mais promissor que o Fields e que o Tim, né? Tipo, o Fields pra mim ele é um jogador que, assim, ele é bem completinho, mas eu não acho que nenhum golpe dele é, assim, fora de série, né? E a mesma coisa eu falo do Tim. O Tim é legal porque, assim, é um cara que se movimenta bem, fisicamente é muito impressionante, é um cara que se defende super bem, é muito inteligente, mas a verdade é, né? Tipo, o cara tem um saque muito fraco, ele tem ainda que melhorar muito a questão do jogo de fundo de quadra, e essas coisas fazem falta, né? Esses recursos para ganhar pontos rapidamente. A derrota dele pro Zverev no Australian Open, onde ele tava jogando um tênis absurdo, né? É por causa disso, ele não tinha ferramenta para resolver ponto rápido. E o Zverev tinha, é só olhar o saque dele. E aí a gente olha, por exemplo, para mim, a briga pelo mais talentoso de maior potencial é entre Menzies e o João Fonseca. E né? Tipo assim, eu acho o Menzies mais completo. Eu acho que o Menzies é um tenista que tem, assim, um jogo, se a gente pensar em tudo, né? Slice, jogo de rede, né? Eu acho ele mais completo. Assim, o forehand do João é melhor. O saque do Menzies, que pra mim é melhor. O backhand do Menzies, que é melhor. Se eu for falar, por exemplo, tem duas coisas do Menzies que eu acho completamente fora de séries. É o backhand, que é um absurdo. O saque, nem qualquer outro sabe, mas eu acho o jogo de rede dele, o ball placement dele na rede, maravilhoso. E é o tipo de coisa que não é fácil trabalhar e o cara tem isso pronto com 20 anos de idade. Isso é um negócio surreal. Então, assim, mas o Menzies, por exemplo, fisicamente, ele não tá preparado para fazer batalhas fortes em sequência. A gente vê isso ainda. É um problema que ele tem que resolver. Então, assim, cada tenista tem que resolver os seus problemas. Cada tenista tem os seus BOs, tem os seus buracos para tapar. E o que vai definir o mais bem-sucedido, o mais vitorioso no final da história é quem resolver melhor isso, quem saber trabalhar melhor as suas forças, saber lapidar melhor os pontos fracos para transformar isso em armas no futuro. Porque, assim, o debate de quem é mais forte, de quem é mais promissor hoje, ele é meio que supérfluo. Porque, assim, quem tem mais potencial? Tipo, a gente não vai imaginar para saber quem que vai ser o melhor deles no futuro, entende? O potencial é uma medida do que o cara pode alcançar pelo que a gente baseia vendo hoje, né? E daqui a pouco, assim, alguém consegue, sei lá, surge um Jodar e consegue superar, porque não tem como saber, entende? Não tem como saber quem é o cara que vai ir mais longe na carreira. Como eu disse, o Medvedev era o cara que ninguém dava nada e virou o que virou. Então, assim, eu acho que para o João Fonseca, entende? Ser o mais promissor ou não, ter o maior teto para o futuro ou não,
eu acho que, assim, para o momento atual, eu não acho isso assim, realmente importante. Ele tem que trabalhar, para mim, é a questão tática do jogo dele, saber o momento certo de atacar, parar de cometer tantos erros não forçados, né? Eu acho que esse aspecto físico também se torna aí um ponto muito importante, né? De, tipo assim, tá preparado para batalhas mais longas fisicamente falando, né? E, obviamente, assim, tipo, programar bem o calendário dele também, né? Mas aí é aquele negócio, né? Tipo, tem a equipe dele trabalhando e vamos ver se a equipe dele consegue gerenciar bem essa temporada. Agora que a gente volta para a quadradura definitivamente, eu quero ver um resultado bem legal dele aí nessa Sunshine Double. Ele que infelizmente perdeu a posição de cabeça de chave, então vai ter que jogar desde a primeira rodada, né? Vamos ver quem que ele enfrenta na primeira rodada, né? Vai lembrar ali que tem algumas casquinhas de banana, né? Como é o caso do Urkats, né? O Monfils tá jogando mal agora, né? Tipo, já ano passado assustava mais, né? E tem uns jogadores aí que são perigosos na primeira rodada, mas de qualquer maneira, o João Fonseca não pode ser tratado assim como um flop, etc, porque os 2 primeiros meses da temporada dele como 19 anos foram ruins, porque assim, isso pode acontecer. Realmente, não foram 2 meses bons de jeito nenhum, mas assim, faz parte também, né? Tenista tem mês ruim. E assim, pegar esse espaço mostral para falar quem é melhor que quem, é um negócio meio vazio também, né? Tipo, eu acho assim, eu ainda acho o João Fonseca melhor tenista que o Leonard Tim, né? Tipo, talvez se tiver um jogo agora aí, seja lá em John Wells e Miami, os dois se enfrentam, né? Eu ainda apostaria no João, né? Tipo, assim, a questão é, quem vai evoluir mais com o passar da temporada é o ponto, é o X da questão. E é chato pro João que esses três rivais, colocando essas aspas aqui, até agora estão tendo anos melhores, né? Mas a questão é, foram 2 meses de 11, né? Porque não tem jogo valendo ponto em dezembro, né? Mas a questão é, tem muita temporada pela frente e eu quero ver o que ele vai fazer nesses próximos meses, né? Tipo, como vai ser o planejamento da Sunshine Double, por exemplo, né? Nesse ano ele vai jogar Monte Carlo, Barcelona ou Munique? Isso é uma pergunta que eu quero saber e eu acho que é essencial ele jogar esses torneios esse ano. Então, vamos ver. Estou curioso. Eu acho que esse debate de quem tem o maior teto, o maior potencial, para mim é um negócio que, tipo assim, vale muito para debate de Twitter, mas para carreira, para o que é importante no tênis hoje, não é tão útil assim. Então, vamos ver o que eles vão produzir agora a partir da semana que vem na Sunshine Double, até porque todos eles vão estar lá. Cada um ali tem o seu ponto aprovado, tenho certeza disso. Então, vamos ver o que cada um vai fazer. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.